Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, eu sou sócio da Brain Consultoria e hoje nós vamos falar dos resultados do mercado imobiliário da Grande Goiânia de janeiro de 2020. Essa pesquisa é realizada mensalmente para a ADM, a Associação dos Dirigentes de Mercado Imobiliário de Goiás. E se você quer os dados na íntegra, por favor, seja associado da ADM Goiás e participe e ajude no desenvolvimento do mercado do estado de Goiás. Bem, vamos começar falando de lançamentos. E para nós contextualizarmos os dados de janeiro de 2020 com os dados de janeiro de 2019, com todo 2019, eu gostaria de mostrar primeiro o comparativo anual dos últimos anos para nós entendermos a tendência atual do mercado da Grande Goiânia. Nesse gráfico, nós podemos ver o total de unidades lançadas por ano desde 2010 até 2019. Em verde são os dados em unidades e em amarelo são os dados em VGV. Os dados em VGV passaram a ser calculados a partir de 2014. O mais importante nesse destaque é um crescimento de 23% nas unidades lançadas de 2018 para 2019 e de 27% no VGV lançado no mesmo período. Ou seja, nós temos um aumento um pouco maior em dinheiro do que em unidades, o que significa que o ticket médio do que foi lançado em 2019 foi um pouco superior ao ticket médio do que foi lançado em 2018. Vale ressaltar ainda que em VGV e em unidades, os resultados do ano passado são os melhores desde 2014. E em unidades, ele inclusive ultrapassou 2012, sendo o melhor resultado nos últimos 7 anos. Então, qual era a tendência do mercado até então? Era uma tendência de alta, tanto em unidades quanto em VGV. Vamos ver o que aconteceu em janeiro de 2020? Me acompanhe nesse outro gráfico. Ainda em verde nós temos os dados em unidades e em amarelo em VGV. Porém, agora nós temos os dados dos últimos 13 meses. Janeiro de 2019 a janeiro de 2020. E aqui a comparação é janeiro contra janeiro. Então nós vemos que no início do ano passado nós não tivemos nenhum lançamento nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, e em janeiro deste ano nós tivemos 93 unidades lançadas que corresponderam a um VGV de 59 milhões de reais. Então significa que no acumulado em 12 meses, a curva ainda apontou alta no mês de janeiro. Então é importante nós sabermos como o mercado vinha nos últimos meses para que seja possível entendermos o impacto do coronavírus e desta grande parada de quarentena que estamos vivendo nesse momento no mercado imobiliário de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Mas é inequívoco que janeiro ainda representou alta, ainda que em números menores do que o último trimestre do ano passado. Se nós voltarmos ao gráfico aqui, é possível perceber que os dados de janeiro são os menores desde julho de 2019, quando não ocorreram lançamentos. Mas o começo de ano é sempre o menor em volume de lançamentos. Então era esperado, e nós ainda tivemos lançamento enquanto não tivemos em janeiro do ano passado. Então a tendência de alta ainda estava ocorrendo até o começo do ano. Vamos ver como é que estavam as vendas em janeiro? Primeiro, repetindo, nós tínhamos um aumento de tendência de vendas da mesma maneira que o aumento de lançamentos, não na mesma velocidade, até porque as vendas nunca caíram tanto quanto o volume de lançamentos. Se vocês lembrarem há pouco, nós estávamos falando que chegamos a lançar apenas quase 2.200 unidades há 3, 4 anos atrás, enquanto os lançamentos, como pode ver nesse gráfico, em nenhum mês estiveram abaixo de 4.209 unidades. Mas ainda assim foram 4 anos seguidos de alta e nós terminamos 2019 com os melhores números, o melhor resultado em unidades desde 2014, com 6.740 unidades, que representaram um VGV de 2.493 milhões de reais, num aumento de 10% em dinheiro e de 4% em unidades em relação a 2018. E entrando, portanto, agora na comparação janeiro a janeiro, nós vemos que em janeiro de 2019 foram vendidas 572 unidades e em janeiro de 2020 foram vendidas 440
42 unidades. Houve uma queda ao redor de 15%. Mas se nós compararmos o VGV em amarelo, nós aumentamos de 158 milhões para 185 milhões de reais. Ou seja, em dinheiro, o aumento foi de 17%. Então, o que aconteceu de janeiro do ano passado para janeiro deste ano foi uma mudança no mix. Nós tivemos nos últimos meses uma menor participação dos lançamentos tipo Minha Casa Minha Vida do que no final de 2018, que impactou o início de 2019. Como os lançamentos Minha Casa Minha Vida têm menor ticket e maior facilidade de compra, eles vendem mais rápido. Na medida em que o ticket médio subiu nos últimos meses, ou seja, está se lançando e também se colocando à venda, portanto, mais unidades acima do Minha Casa Minha Vida, acima de 200, 300 ou acima de 500 mil, acima de R$1 milhão, a velocidade de vendas é menor. Mas o que importa é dizer que em dinheiro houve um aumento de quase 20%, como eu falei, de 17%. Isso mostra que o mercado ainda mantinha até o final de janeiro uma tendência de alta. Vamos tentar entender agora, comparando simultaneamente o que aconteceram com os lançamentos residenciais e com as vendas residenciais, que representam o maior mercado imobiliário da região de Goiânia. Na linha em amarelo, nós temos as unidades vendidas. E na linha em verde, nós temos as unidades lançadas de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, representando, portanto, o acumulado em 12 meses dos últimos 12 meses. Podemos ver que apenas ali entre agosto de 2019 e outubro de 2019, nós tivemos um volume maior de lançamento do que de vendas. Para no final do ano terminarmos os últimos 12 meses com 6.610 vendas e 6.384 unidades residenciais lançadas. Uma diferença ali de pouco mais de 200 unidades. Esta diferença significa o quê? Esta diferença significa uma redução do estoque, uma redução da oferta final, portanto também num sentido positivo de que nos últimos meses nós tivemos crescimento de vendas e de lançamentos, mas ainda com as vendas acima de lançamento, permitindo uma redução continuada da oferta final do estoque. É muito importante nós descermos no detalhe do que foi lançado no mercado, do que foi vendido no mercado. Então vamos começar esse detalhamento me acompanhando nessas tabelas. Na primeira tabela, nós podemos ver uma coluna com os lançamentos de 2018 por quantidade de dormitórios, e uma coluna pelas vendas já líquidas, descontadas de distratos, por número de dormitórios. Então nós tivemos, em termos de lançamentos verticais de apartamentos, 88 apartamentos lançados, todos de 3 dormitórios. E enquanto vendas, nós tivemos um destaque para 2 e 3 dormitórios, praticamente igual a quantidade. 188 vendas de 3 dormitórios e 185 vendas de 2 dormitórios no mês de janeiro. Quando nós dividimos isso por ticket, por preço dos imóveis, nós temos que daqueles 88 apartamentos, 84 deles foram de 400 a 700 mil reais, o que nós chamamos de padrão médio. E em termos de vendas, nós tivemos 88 vendas até 190 mil, Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos mais 153 vendas de 190 a 400 mil reais, que é o padrão standard, e 120 vendas de 400 a 700 mil reais, que é o padrão médio. E em termos de metragem, daquelas 88 unidades lançadas, 84 tinham de 151 a 200 metros quadrados privativos. Já em vendas, um destaque muito grande para 51 a 75 metros, com 135 unidades, seguido daquelas com 76 a 100 metros quadrados e daquelas com 101 a 150 metros quadrados privativos, com 77 unidades vendidas no total. Uma coisa muito importante para nós entendermos são as divisões entre lançamentos e vendas do que é Minha Casa Minha Vida e lançamentos e vendas acima do padrão Minha Casa Minha Vida, ou seja, acima de 190 mil reais para a cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Vamos falar primeiro então do lançamento separado por padrão? Em verde nós podemos ver as unidades lançadas desde janeiro de 2019 até janeiro de 2020, acima de 190 mil reais, e em amarelo aquelas que são Minha Casa Minha Vida.
nós podemos verificar que é mais comum vermos meses com lançamentos acima do Minha Casa Minha Vida, reforçando aquilo que eu comentei há pouco, de a queda da velocidade de venda ser muito resultado de um novo mix, um mix que tornou maior o mercado acima do Minha Casa Minha Vida, e portanto SBPE com financiamento um pouco mais difícil e portanto também mais caro, né? É natural ter uma velocidade um pouco menor. Voltando aqui ao gráfico, do Minha Casa Minha Vida nós temos 2 meses em grande destaque, maio de 2019 com 676 das 933 unidades lançadas no mercado, e setembro de 2019, com 448 das 925 unidades lançadas no mercado, quase metade, e em maio de 2019 foram praticamente 70% do mercado. Já acima do padrão Minha Casa Minha Vida, nós temos um enorme destaque em junho de 2019 com 780 unidades lançadas e depois 3 meses também muito importantes, agosto, setembro e outubro de 2019, sempre ao redor, um pouco mais, um pouco menos do que as 450 unidades. Em janeiro desse ano, reforçando, nós só tivemos lançamentos acima do Minha Casa Minha Vida e não tivemos nenhuma unidade abaixo de 100 metros sendo lançada, inclusive. Quando nós vamos para as vendas, no mesmo tipo de análise, a gente percebe que o volume de vendas acima do Minha Casa Minha Vida tem gerado nos últimos 6 meses entre 300 e 400 unidades por mês. E o volume de vendas Minha Casa Minha Vida flutua um pouco mais, tendo um piso de 81 vendas em setembro de 2019 e dos últimos 6 meses, e um ápice de 260 em agosto de 2019. Por que o mês de maio de 2019 é o principal destaque? Porque, como nós vimos há pouco, foi o maior volume de lançamentos. Sempre que o volume de lançamentos cresce simultaneamente as vendas. Porque todo o esforço de comunicação, o esforço comercial para um lançamento de um empreendimento, seja ele Minha Casa Minha Vida, seja ele de qualquer padrão, alavanca nos primeiros 30 e mesmo 90 dias as vendas. Então, se maio do ano passado foi o maior volume de lançamentos, naturalmente foi o maior volume de vendas, né? Em janeiro desse ano, reforça-se, houve um crescimento do volume de unidades vendidas acima de R$190 mil. Um aumento pequeno em termos de unidades, de 298 para 312, mas um aumento grande de VGV, já que nós caímos em unidades de 247 para 87 unidades no Minha Casa Minha Vida nesse período. Essa mudança de mix e esse volume de lançamentos e de vendas nos últimos 12 meses, como eu comentei, permitiu uma redução da oferta final, uma redução do estoque. Vamos observar como que essa redução ou esta evolução do estoque deu-se no Minha Casa Minha Vida e acima do Minha Casa Minha Vida. No gráfico, em verde, continuamos com os dados acima do Minha Casa Minha Vida e em amarelo, no Minha Casa. Percebam que praticamente não há flutuação na oferta final do Minha Casa Minha Vida, tendo um piso em abril de 1.525 unidades, o maior ponto foi setembro de 19, 1.990 unidades, mas sempre flutuando ali 200 a mais, 200 a menos, né? Muito pouco. E por quê? Não teve venda? Não, teve até mais venda do que o produto que entrou no mercado. Ocorre que houveram novos lançamentos que recuperaram e mantiveram o patamar de oferta quase no mesmo patamar, né? O mesmo fenômeno aconteceu com o estoque acima do Minha Casa Minha Vida. Tendo o menor volume nesse período, no mês de maio de 2019, com 6.036 unidades, o maior ponto do estoque aconteceu em outubro de 2019, com 6.568 unidades, e nós terminamos agora, final de janeiro, com 6.220 unidades, né? Abaixo, portanto, do patamar das 8.000 unidades em estoque. Se nós formos lembrar que há coisa de 3, 4 anos, o estoque em Goiânia e região passava das 13.000 unidades, nós estamos falando hoje de 8.000 unidades, significa que ele foi maciçamente
consumido. E para nós encerrarmos essa avaliação, vamos falar um pouquinho de preços. Como é que está evoluindo os preços aqui na região de Goiânia? É possível vermos nesse slide que terminamos janeiro com um preço, desconsiderando empreendimentos Minha Casa Minha Vida, coberturas, lajes, duplex e gardens que podem distorcer o mercado, terminamos com um preço médio de R$ 5.531 por metro quadrado privativo, praticamente estabilizado em relação ao final de dezembro de 2019, quando tínhamos o preço de R$ 5.534. No acumulado de 2019, nós tivemos um aumento de 5%, ao redor aí de 1,5 ponto percentual acima da taxa de inflação do segmento ao longo de 2019. Foi o primeiro ano aí de um aumento real de preços nos últimos 4 anos e apresentamos janeiro com uma estabilidade, né? Isso é importante. Possivelmente, ao longo dos próximos meses, nós teremos a nossa crença aqui para a ADM é um aumento dos preços quase que o dobro da inflação. Se a inflação permanecer ao redor de 3,5%, são os preços crescerem 7% ao longo de 2020. Claro que agora nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas o volume de lançamentos nesse período está claramente indo a praticamente zero. As vendas não foram a praticamente zero, porque muitas delas continuam sendo negociadas pela internet. A internet tem possibilitado, inclusive, o atendimento, porque como não há proibição de sair de casa, e sim a solicitação de isolamento social, é importante que nesse momento nós continuemos usando as ferramentas online e tomando as medidas de segurança sanitária necessárias para marcar visitas presenciais em imobiliárias ou plantão de vendas, mas agendadas, para que seja possível fazer todo o procedimento com a devida segurança. Mas nós temos tido em pesquisas recentes que há uma queda naturalmente, houve uma queda ao redor de 45% na intenção de compra. Então, daquelas pessoas que até o final de fevereiro de 2020 pretendiam comprar imóveis esse ano, nós pesquisamos agora nos últimos 15 dias de março e 45% delas desistiram. Mas 55% delas continuam querendo comprar, né? Então pode parecer muito, nossa, perdemos quase metade do público consumidor, mas ele está lá. E essa queda deu-se mais naqueles consumidores que estavam prevendo comprar no longo prazo, em 2 ou 3 anos. Aqueles de 6 e 12 meses também perdeu-se, mas muito menos. E pode-se, portanto, continuar sendo feito todo um processo de negociação e atendimento pela internet e, eventualmente, partir para uma fase presencial tomando os devidos cuidados. É isso aí. Se inscreva no canal da eBrain para que você possa semanalmente receber os vários vídeos e análises de mercado que a Brain Inteligência Estratégica desenvolve nas diferentes regiões do Brasil. Não esqueça de curtir esse vídeo, passe para seus amigos e seus colegas de trabalho aí de Goiás. E não esqueça também, entre em contato com a ADM Goiás para que você tenha acesso aos dados completos, se associando a essa entidade que é muito importante para o desenvolvimento do mercado imobiliário do estado de Goiás. Então, não esqueça, fique por dentro do mercado com a Brain.